Olá, graça e paz. Que bom, que privilégio poder, mais uma vez, aqui no nosso canal, apresentar mais um vídeo, trazendo mais uma reflexão da palavra do Senhor Jesus. Muito importante para as nossas vidas, alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. E assim, sem muita formalidade, uma reflexão para que a gente possa ouvir, entender, compreender e colocar em prática, porque é a palavra de Deus. Te agradeço por você ter acessado esse vídeo, ter entrado aqui no canal. Queria te pedir, se puder, deixe um like, um joinha. E se esse conteúdo te agrada, compartilhe com mais alguém esse vídeo. Quem sabe alguém que você conheça precisa ouvir uma palavra de Deus, Então, você pode compartilhar o vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Não tem custo algum, É só mesmo para que a gente vá tendo um engajamento e o YouTube vai entendendo a importância do canal. E assim, cada vez que for lançado um vídeo, você de primeira mão já fica avisado, já é avisado, Então é muito importante que você se inscreva também no canal, ative aí o sininho dos avisos, E vai ser muito bom ter você aqui sempre conosco, nos ajudando inclusive em oração, porque a ideia desse canal e a ideia dessas reflexões bíblicas é uma só: exaltar e engrandecer o nome do Senhor Jesus e trazer alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, em especial nesses dias em que estamos vivendo, que são dias trabalhosos, para muitos dias difíceis, mas o fato é que o nosso Deus, é Ele quem nos sustenta com a sua forte mão poderosa, é Ele quem nos conduz e nos leva à vitória. Não quer dizer que não atravessemos lutas e dificuldades. Sim, a palavra de Deus diz que no mundo teríamos aflições, mas também diz que era para que nós ficássemos animados, felizes e, de certa forma, tranquilos, porque o Senhor venceu o mundo e nós também estaremos vencendo. Amém? Então eu oro para que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família, o seu negócio, o seu trabalho, o fruto do seu trabalho, que você seja uma bênção e seja por Deus abençoado em tudo que fizer. Amém? Eu queria tratar sobre um assunto, alcançados pelas bênçãos. Como é isso? Deuteronômio, no capítulo 28, versos 1 e 2, vai dizer assim: Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E ali serão elencadas, as bênçãos que virão. Veja, elas te alcançarão. É o texto da palavra de Deus, não é nada formulado pelo homem. É a revelação da palavra do Senhor para nós. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão. Não é talvez venha, quem sabe venha. Não, virão. É imperativo sobre ti. E mais, e te alcançarão todas estas bênçãos. Amém. Palavra poderosa, E nesse texto a gente vai aprender que o segredo de ser alcançado pelas bênçãos de Deus, pelas bênçãos do Senhor, duas coisas o Senhor nos pede para que isso aconteça. Veja, o Senhor pede para que nós possamos ser alcançados pelas suas bênçãos, nós precisamos ouvir a sua voz e guardar os seus mandamentos. Parece simples. São dois requisitos: ouvir a voz do Senhor Deus e guardar os seus mandamentos. Dando ouvido à voz do Senhor, nós vemos que Abraão, ele foi
grandemente abençoado. Por quê? Porque ele deu ouvido à voz do Senhor. Né? Lá no livro de Gênesis, capítulo 12, versos 1 ao 7, a gente vai ver, né? Começa assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei grandemente, e engrandecerei o teu nome. Verso 3 diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Abraão ouviu a voz do Senhor Deus. E ele saiu, diz o texto. Depois é importante que você leia, né, o capítulo 12. O Senhor mandou que ele saísse da terra dele, no meio da parentela dele, saísse daquele cenário, talvez, onde as coisas não estavam como Deus queria, e fosse para um lugar escolhido por Deus, determinado por Deus, para que ali ele fosse abençoado. E ele foi. É para nós pensarmos, que muitas das vezes estamos patinando em algum lugar, em alguma coisa, em alguma situação, e de repente Deus, através do Espírito Santo, já nos pediu para sair, já nos pediu para mover-nos, mas nós estamos insistindo humanamente. Mas dando ouvido à voz do Senhor, Isaac também foi abençoado, né? Porque ele deu ouvido à voz do Senhor. Está lá em Gênesis capítulo 26, depois você leia do versos 1 ao 14, né? Isaac, o anjo apareceu para ele, né? O anjo do Senhor, o próprio Senhor, e disse, né, a partir do verso 2 do capítulo 26, né? E disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Então Isaac também ouviu a voz do Senhor Deus, e foi abençoado, tremendamente abençoado, né? Teve seus percalços, claro, mas foi abençoado, porque o Senhor tinha um juramento, tinha uma aliança com Abraão, né? Então, dando ouvido à voz do Senhor, também Jacó foi grandemente abençoado, porque deu ouvido à voz do Senhor. Está lá em Gênesis, né, no capítulo 31, e o verso 3, que diz assim: e disse o Senhor a Jacó: torna-te à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. O Senhor é conosco quando nós ouvimos a sua voz, quando nós entendemos o que Ele está determinando, ou seja, para que a gente saia muitas das vezes de um determinado lugar para poder recebermos a nossa bênção. Esse sair do lugar é uma questão de movimento, o mover do Senhor nas nossas vidas. Muitas das vezes nós insistimos em permanecer em situações, né, ou lugares, e Deus já pediu para que a gente pudesse sair para nos abençoar. Lá em Isaías capítulo 1, verso 19, está escrito assim: o Senhor diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então é importante demais nós ouvirmos a voz do Senhor. Mas você pode dizer assim: mas quando é que eu sei que é o Senhor que está falando? O homem conhece na estrutura da sua natureza. Quando é a voz do Senhor que fala com ele, ele é abalado na sua estrutura, no seu íntimo, no âmago, porque a palavra do Senhor é poder. Você vai saber discernir. Peça também discernimento ao Senhor, né? Mas dando ouvidos à voz do Senhor, Isaías ainda, 55, verso 3, a gente lê assim: o Senhor diz: inclinai os ouvidos, para quê? Para escutar, né? E vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Veja que sempre o Senhor, as promessas do Senhor, a aliança do Senhor é para nos dar o melhor, né? Então nós precisamos estar atentos e ouvir a voz de Deus. Claro que depois vamos ter a sequência: ouvir e obedecer, né? Guardar os mandamentos do Senhor. Quando a gente guarda os mandamentos é porque nós estamos entendendo que devemos andar conforme aquilo que foi determinado, ordenado, ou seja, em obediência. Por fim, dando ouvidos à voz do Senhor, em Tiago, capítulo 1, verso 22, está escrito assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes,
enganando-vos a vós mesmos. Veja que a palavra do Senhor pede para que a gente ouça, mas pratique, ou seja, obedeça. Né? Não basta ser um ouvinte. Ouve, entra por um ouvido, sai pelo outro e não produz efeito nenhum. Não. Nós precisamos ouvir, né? E diz a palavra que tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então a gente precisa ouvir e obedecer, né? Segunda coisa, então, depois de ouvir, né, nós precisamos guardar os mandamentos do Senhor. Guardando os mandamentos do Senhor, Caleb, ele foi alcançado pelas bênçãos do Senhor por ter o quê? Perseverado em seguir ao Senhor e guardou os seus mandamentos. Veja que Caleb, você conhece, né, companheiro forte de Josué, né? Ele vai dizer lá em Josué capítulo 14, é importante que você leia, a partir do verso 7 ele diz assim: 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Então, obedecer requer perseverança, né? Ouvir, perseverar e obedecer a palavra do Senhor. E a bênção vai chegar nas nossas mãos e nós vamos receber aquilo que o Senhor prometeu. Porque diz a sua palavra, não sou eu que digo não, que Ele já nos reservou toda sorte de bênçãos. E quando fala toda sorte de bênçãos, é tudo aquilo que eu preciso, que você precisa, tudo aquilo que nós pedimos. Aliás, diz a palavra do Senhor que é infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus é Pai, e Pai não quer mal aos filhos, absolutamente. O Pai dá a vida pelos filhos, o Pai faz de tudo para sustentá-los, para agradá-los, para vê-los felizes, crescerem fortes, sadios, se tornarem adultos, não é? Praticantes, perseverantes, obedientes na palavra do Senhor, pessoas de caráter. Assim é Deus conosco, não é? E guardando os mandamentos do Senhor, Davi também revelou, né, ao seu filho Salomão que o segredo de ser próspero em tudo na vida é guardar os preceitos e os mandamentos do Senhor. Você lê lá em 1 Reis, capítulo 2, né, verso 1 e 3, 1 a 3, que vai dizer assim: e aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e se homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e para onde quer que fores. Temos que aprender. A palavra de Deus é claríssima, nos fazendo entender, compreender que é importante ouvir a palavra do Senhor. E ela nos admoesta para que não sejamos apenas ouvintes, mas que sejamos praticantes. E para praticar nós precisamos ouvir, entender e obedecer e colocar em prática. E perseverar nessa prática. E guardando os mandamentos do Senhor ainda, Ezequias, o rei, né, prosperou em toda a obra que ele fez. Né, e foi alcançado pelas bênçãos do Senhor, por quê? Porque ele guardou a lei e os mandamentos do Senhor e buscou o seu Deus. Está lá em 2 Crônicas, né, capítulo 31 e o verso 21, você vai ler isso. E toda a obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei e nos mandamentos para buscar a seu Deus, ele a fez de todo o seu coração e prosperou. Eu quero, você quer ser próspero? Eu preciso, nós precisamos, nós queremos. Então precisamos ser obedientes. Né? Em tudo o que o Senhor diz, em tudo. Olha que lá em 1 Reis, né, fala para guardar os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito. Então nós precisamos ler a palavra do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, colocá-la em prática com perseverança e obediência. Josué foi alcançado pelas bênçãos do Senhor porque guardou a lei do Senhor. Josué capítulo 1, né, versos 7 e 8.
Diz assim: então somente esforça-te e tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A palavra do Senhor é claríssima, objetiva, não é? Precisamos o quê? Ouvir a voz do Senhor e guardar os seus mandamentos. Salmo, né, no capítulo 1, versos 1 ao 4, né? Bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, não é? Então nós precisamos meditar na lei do Senhor, porque ela traz bênção e prosperidade àquele que crê. E quando fala prosperidade aqui, não vamos ser muitas das vezes obtusos no pensamento que só fala em dinheiro. Mas quantas vezes passamos um ano inteirinho sem sequer baixar num consultório médico, num hospital, num pronto atendimento, porque o Senhor nos manteve de pé com saúde, nos deu condições de trabalharmos, nos alimentarmos por causa da sua misericórdia. Isso é prosperidade. A família cresce, os filhos crescem, a esposa vai bem, é por causa da misericórdia. Isso é ser próspero. E guardando os mandamentos do Senhor, né? Guardar os mandamentos do Senhor é um dever universal. Está lá em Eclesiastes capítulo 12, 13. Né? Diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Veja, nós precisamos ouvir e guardar e praticar, sermos obedientes à voz do Senhor, à palavra do Senhor. Concluindo, o grande segredo da felicidade humana está em guardar a lei do Senhor, pois o homem que guarda a sua lei, esse é feliz. Você vê isso lá em Provérbios 29, 18. Né? E se dermos ouvidos à sua voz, à voz do Senhor, ele será inimigo dos nossos inimigos e adversário dos nossos adversários, como em Êxodo 23, verso 22. Servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Êxodo 23 e 25. Então nós precisamos ter essa convicção de que nós seremos alcançados pelas bênçãos do Senhor, assim que nós passarmos a dar ouvidos à sua voz e guardar os seus mandamentos de andar em obediência. Amém? Uma reflexão rápida, uma palavra de Deus para o seu coração, para os nossos corações, né? Então não se esqueça, se você puder, envie o link desse vídeo para mais alguém, para que a palavra de Deus possa abençoar a vida de outras pessoas. Tá? E eu te agradeço. Não deixe de dar uma curtida, deixar aí um like, tá certo? E inscrever-se no canal, é muito importante, tá bom? E isso vai fazer com que a gente continue fazendo esse trabalho, servindo a Deus através da pregação do seu Evangelho, levando mensagens da Palavra de Deus aos corações. Oro mais uma vez para que o Senhor abençoe e guarde a sua vida em seus negócios, seu trabalho, fruto do seu trabalho, sua família, sua esposa, seus filhos, marido. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua casa, em nome de Jesus. E até um próximo vídeo. Fiquem com Deus.